Então, daremos início à nossa aula sobre John Rawls, Justiça como Equidade. Então, temos aqui justiça como equidade, direito, ética, instituições, direitos e deveres. Justiça como equidade em John Rawls. Né? John Rawls. Não, Rawls, falei. John Rawls. John Rawls, não é John House, né? Tem muita gente. House. House é o Drops, olha, sou do tempo do Drops, né? Sou do tempo do Drops. Mas, enfim, aqui eu não mudei o título, infelizmente, para dar aula, né? Eu peguei o slide lá de Foucault, mas os conceitos aqui mudaram, tá bom? Então, a gafe vai ser corrigida. Bem, nós vamos estudar nessa aula a posição original de John Rawls. John Rawls, é embolar a língua mesmo, né? John Rawls, tá? Então, véu da ignorância, justiça como equidade, equilíbrio reflexivo e liberalismo igualitário, tá? Para quem não conhece John Rawls, temos aqui esse senhor, é um norte-americano, ele faleceu em 2002, foi professor de filosofia política na Universidade de Harvard e autor de uma teoria da justiça, uma obra de 1971. Ele, adianto a vocês, é um liberal, ele não é comunista, não é adepto a uma teoria marxista, né? Às vezes, as pessoas, quando o estudam, o associam por ele defender uma justiça social, mas ele, por defender uma justiça social, o associam ao socialismo. Não, ele não está associado à esquerda, está mais voltado a um pensamento de direita. Porém, uma direita nada radical e fanática, não, mas uma direita que também preza pela distribuição igualitária, né, vamos dizer assim, ou equitativa, melhor dizendo. E também outra obra é o Direito dos Povos, né? Então, em sua obra, Uma Teoria da Justiça, publicada no ano de 1971, John Rawls utiliza o artifício da situação inicial, ou seja, posição original. Vocês lembram quem disse isso? Uma posição original? Quais foram os pensadores? Nós já estudamos. Que imaginaram, fizeram um exercício de imaginação, um exercício hipotético, de construção hipotética, né, e imaginaram uma posição original. Quais são esses pensadores? Alguém aí? Quais pensadores imaginaram uma sociedade ou até mesmo uma comunidade em sua posição original? Quem está lendo o slide vai saber quais são esses pensadores. Ninguém aí? Quer ver como vai aparecer? Meio ponto. Meio ponto na terceira unidade. Quais são esses pensadores, gente? Ninguém vai responder? É sério isso? 12 participantes, ninguém vai responder.
Isso, Matheus, os contratualistas. Muito bem, os contratualistas. Quais são os contratualistas, Matheus? Ou quem... Olha, ganhou meio ponto, Matheus, né? Matheus, meio ponto. Me cobre, Matheus, John posso Locke. esquecer. Quem é? John Locke, Thomas Hobbes e Rousseau. Isso. Matheus está respondendo? Sim, professor. Isso mesmo. Muito bem, Matheus. Matheus, John Rawls é influenciado pelos contratualistas, né? Por isso que é uma posição original. Ele também faz esse exercício. É um neocontratualista, né? Ele não coloca como Hobbes, né, lá, estado de selvageria. Não, mas ele imagina, olha, vamos imaginar, vamos fazer um exercício de pura imaginação, de hipótese, né? Esses dois termos servem de alusão ao estado de natureza, que a teoria contratualista esboça, né? No entanto, ele almeja uma finalidade distinta, da qual geralmente as teorias do contratualismo pretendem, né? Pretendem abordar. Então, adiante, ele diz o seguinte: em sua obra, Uma Teoria Política, publicada, como nós já falamos, em 71, Rawls, ele utiliza o artifício da situação inicial, da posição original, como base para construir sua teoria, ou seja, sua ideia de justiça equitativa. Vamos imaginar vocês na turma, todos em situação igual, em situação original. Ninguém sabe se é homem, ninguém sabe se é mulher, ninguém sabe se tem direitos, entende? Igual, igual. Ninguém sabe se é rico, se tem smartphone, se tem um celular inferior. Não. Todos de maneira igual. Uma posição original, né? Nivelada, vamos colocar assim, tá? Esses dois termos servem de alusão ao estado de natureza que a teoria contratualista esboça. Seus propósitos são claros, absolutamente claros, na medida em que se ferramenta para discutir e desbancar o intuicionismo e o utilitarismo, né? Principalmente a crítica de Rawls para o utilitarismo. O utilitarismo prega Stuart Mill, né, como representante aí, também Michael Sandel, também americano, prega o seguinte: fazer o bem ao máximo número de pessoas possíveis. Ele faz até uma alusão, depois eu posso disponibilizar uma playlist de um curso que o próprio Michael Sandel vai discutir. E ele dá esse exemplo do trem, né, do trem, tá? Ou seja, dentro de um trem tem várias pessoas, drogados, pessoas deficientes físicos, mulheres grávidas, idosos, crianças, jovens, enfim, mulheres. E o filho dele fica preso nos trilhos do trem. E ele, como ali o funcionário, o operador dos trilhos do trem ali, ele se vê num dilema, salvar seu filho, eu vou salvar o meu filho ou salvar ali 1000 pessoas. E ele prefere, para o utilitarista, essa doutrina prefere, sim, que salve as 1000 pessoas. Vou fazer o bem ao maior número de pessoas possíveis, né? A grosso modo é assim, tá bom? Mas o que importa aqui é que, ao mesmo tempo que estabelece essa frente de combate, não adere a qualquer postulado perfeccionista, segundo o qual a sociedade dever-se-ia guiar pelo que é melhor para o homem. E ainda que haja fortes traços de economicidade em suas posições teóricas, o que se há de dizer é que também qualquer sistema econômico está baseado em uma ideia de justiça. Entende-se justiça aqui, não justiça para os poderosos, não justiça para quem, vamos dizer assim, constrói o conceito de justiça. A burguesia e os trabalhadores, a classe baixa,
os menos favorecidos ficam à margem. Não. Justiça é entendida para John Rawls como equidade. Isso porque devemos dizer, desde já, não há justiça sem moral. Então, eu me beneficiar e beneficiar meu grupo de pessoas, o meu grupo que eu estou inserido, isso não é ser moral. Né? Isso não é ser moral. Veja o que Kant fala. Faça de sua máxima uma lei universal. Age de tal modo que a tua máxima se torne uma lei universal. Então, eu não gostaria que fizesse isso também comigo. Então, como é que pode ser justiça eu beneficiar somente o meu grupo? Né? Então, justiça sem moral, sem política ou economia, para John Rawls, não há. Não há justiça sem essas três bases, né? Moral, política e economia. Bem, um livro que eu indico para vocês, está disponível na internet, é A Teoria da Justiça, de John Rawls, e as ações afirmativas. Né? As ações afirmativas. Ou seja, o que são ações afirmativas? É um reparo às contingências em direção à igualdade. Eu substituiria o nome igualdade por equidade. Né? Por equidade. E até diria também como liberdade. Por quê? Não há liberdade, por exemplo, para os estudantes de baixa renda que têm uma internet precária. Não há liberdade para eles. Eles são determinados pela condição de não haver internet. Então, o seu estudo será prejudicado. Então, não há igualdade de oportunidade. Por exemplo, esse livro, o objetivo é examinar as principais ideias da filosofia política de John Rawls, presentes na estrutura conceitual da obra Uma Teoria de Justiça, e do liberalismo político, assim como verificar em que medida os princípios de justiça podem ser suficientemente capazes de compreender o problema da legitimidade política das ações afirmativas. Para quem não sabe o que são as ações afirmativas, é uma concepção pública de justiça social. Isto é, as cotas para indígena, para os negros, por exemplo, as cotas em concursos públicos para a mulher, né? Para a mulher, que eu acho pouco ainda. E, professor, Não. Porque se na Constituição, nos primeiros parágrafos e artigos, está dizendo que a lei é para todos, e por que que eles fazem essas cotas? Infelizmente, né, a prática é uma coisa, a teoria é outra, né? Não, mas as cotas são necessárias. As cotas são, infelizmente, é um mal necessário. Uma sociedade... Um dia, o ideal é que não houvesse cotas. O ideal é que não houvesse. Que as pessoas pudessem, os governantes pudessem agir com justiça e proporcionar oportunidades para todos. Porém, as cotas são leis, né, são medidas, são ações afirmativas que exigem que o Estado garanta oportunidades iguais ou até mesmo mais oportunidades para aquelas pessoas que são menos favorecidas, como os estudantes de baixa renda, como os negros, e os estudantes de baixa renda. Dizendo isso, a sua grande maioria são negros. As cotas servem para dirimir, mitigar o abismo histórico que há em nossa sociedade, de injustiças. Né? De injustiças. Por exemplo, existem cotas, inclusive, para as mulheres. É lei, deve-se destinar determinado número de vagas para as mulheres. Por que às vezes as empresas não querem contratar mulheres? E às vezes, por que as empresas pagam menos a mulher? Isso é injustiça. Então, o que John Rawls está falando? Olha, nós devemos olhar a justiça não como igualdade, mas sim como equidade. É dar mais oportunidades
mais oportunidades a quem tem pouco acesso ou a quem teve pouco acesso. Tratar o diferente de maneira diferente. Eu não posso tratar um cadeirante da mesma maneira que eu trato o atualpa. Pô, ele tem as pernas. Ele se move tranquilamente. Como é que um cadeirante vai subir, por exemplo, na Casa da Cultura em Corrente que o elevador está quebrado? Não tem igualdade ali. Igualdade tem, ó, o cinema está aqui. O cinema está aqui, assista. Espera aí. Mas e o acesso a esse cinema? Como é que eu vou chegar na sala? Eu vou ter que passar pela humilhação de me carregar no colo, podendo ter um elevador adequado? É isso que é justiça como equidade. Era oportunizar ações, medidas para todos, da melhor forma possível. Tá? Então, com relação a isso, infelizmente, é uma necessidade. Por exemplo, às vezes as pessoas falam das cotas para os negros, né? E são contra, todos nós somos capazes e tal. A questão que não é a capacidade. O que estamos, as cotas, há uma confusão que às vezes confundem capacidade com condições. Com condições. Né? Por exemplo, não vamos comparar um estudante de corrente. Aí tem capacidade para que cota? Com um estudante do Morro do Piqui, cara. Que o pai dele é gari. Aqui tem o Morro do Piqui. Ai, ai. Mas veja bem, é sério. Que o pai dele é gari. Né? Que o pai dele é gari. E que faz um esforço danado para pagar a internet para ele. Enquanto eu, que estou aqui no centro urbano, sou contra as cotas. É muito fácil eu falar isso. Porque eu tenho meu ventilador, ou até mesmo ar-condicionado, minha mesa está aqui, está tudo organizado, tenho livros, tenho acesso. Mas, em compensação, o estudante que mora do outro lado da cidade, a vida dele é precária. Entende? Como é que é igualdade? Ou é capacidade? Ele é inteligente também. Ele se esforça pra caramba. Ele pode até estudar sozinho, né? Não tem aula de reforço, enquanto eu tenho. Espera aí. Eu tenho cursinhos online. Como é que é igualdade? E sou contra as cotas. E o que eu fico muito, muito triste, às vezes, as pessoas não entenderam o que são cotas, o que são ações afirmativas. E John Rawls vai dizer, olha, as ações afirmativas são pertinentes, sim. Deve-se ter ações afirmativas que para dirimir esse abismo social que existe. Olha, os Estados Unidos teve ações afirmativas durante 30 anos ou até mais de 30 anos. Se não tivesse cotas lá, ou seja, ações afirmativas, nos Estados Unidos, Barack Obama nunca seria presidente. E o racismo lá é a flor da pele. Tem seitas, por exemplo, a Ku Klux Klan, na década de 90, 80, 90, sabe? Totalmente contra. Grupos neonazistas, isso é um absurdo. Né? De incendiar casas de negros, de ter bebedouro para negro nessa época, bebedouro para negro, bebedouro para branco. Então, se não houvesse essa medida legal, ordenando que vagas da universidade nos Estados Unidos, seja em Harvard, Colorado, Texas, não sei, qualquer estado deveria dar acesso e oportunidade de acesso aos estudantes afrodescendentes. Entende? Se não houvesse cotas, Barack Obama nunca seria presidente. Nunca seria presidente. 70% da população brasileira é negra. Depois da África é o Brasil. O maior continente, vamos colocar assim, né? O Brasil é muito grande. Né? Depois da África é aqui. Né? Nossa população é negra. E mesmo assim persiste essa chaga chamada racismo. Então é necessário haver, são poucas as ações. E no Brasil, ações afirmativas. São poucas as ações afirmativas no Brasil. Deveria haver mais. Por isso que lá no edital de concurso tem cota para... Esse nome é tão feio, às vezes eu acho. Oportunidade de acesso ao ingresso concurso cadeirantes, deficiente físico ou alguma tipo de deficiência que você tenha. Né? É necessário haver. Então, John Rawls, aqui são
os pensadores que ele recebeu influência, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Stuart Mill não vimos ainda, e talvez não veremos, mas deixo a indicação para leitura, né? Esse curso é um curso de 72 horas, não dá para ver tudo, né? Vamos ver os pensadores que são mais relevantes, assim, no âmbito jurídico, para vocês desmembrarem em outras discussões, tá? Então, vamos ver aqui a participação. Acredito que aí já começa a desigualdade. Não começa a desigualdade, pelo contrário. Vou te mostrar aqui um exemplo. Eu quero que você compreenda e vocês se abram ao conhecimento segundo John Rawls, né? Porque a Constituição, de certo modo, recebeu influência de John Rawls. Né? Muitas vezes as pessoas veem lá um conceito de igualdade na Constituição e entendem igualdade como oportunizar tudo igual para as pessoas. Não é igualdade. Vamos ver por que não. Bem, a teoria da justiça, como nós já vimos e explicamos, parte de uma posição original, todos iguais, para assim passar a um véu da ignorância. O que seria esse véu da ignorância, né? É realmente extirpar, ou até mesmo tentar extirpar, todos os preconceitos, todas as noções que nós temos. É um exercício imaginativo mesmo, é um exercício hipotético, né? Todas as noções, todos os preconceitos que nós temos, tá? Então, como definir a justiça nas estruturas socio-institucionais, ignorando o pacto inicial da sociedade? Fundamentalmente, no conceito de justiça, resgata a noção de contratualismo do século XVII. Assim, no caso dos pensadores, como os contratualistas, né? Hobbes, Locke e Rousseau. Assim como hipótese de estudo, parte-se para a análise da posição original das partes do momento de realização do pacto social, para, com base nisso, traçarem-se as linhas com as quais se organiza a tessitura, o tecido da justiça. Então, princípios da justiça são princípios ordenadores da estrutura básica da sociedade, justificados com base numa escolha racional das partes, sujeitos livres e racionais num ato público. Isso sim é contrato social para John Rawls. Então, John Rawls tem alguns princípios. Princípio de igual liberdade, todos devem ser, veja bem agora, todos devem ter liberdades básicas iguais. Liberdades básicas iguais. Princípio da igualdade, o princípio da igualdade de oportunidades. Então, quer dizer que começa a desigualdade quando eu adio o Enem? Ah, não, porque eu estou estudando da minha casa. Eu tenho meu computador, minha internet. Eu não tenho culpa se ele não tem. Como assim? Eu não tenho culpa se ele não tem? Não estamos falando que você é o culpado, mas o Estado tem o dever, a obrigação de dar oportunidades iguais a todos. E mais oportunidade àquele que tem menos. Aquele que tem menos. O princípio da diferença são correções, Joyce, das desigualdades. Desigualdade é um estudante de baixa renda tendo que vender o seu celular para comprar o que comer e, mesmo assim, fica impossibilitado de participar das aulas remotas, enquanto eu, que estou aqui no meio urbano, tenho meu smartphone e está tudo certo para eu participar da aula do Zoom. Como assim igualdade? Desigualdade? Não é desigualdade, né? Eu oportunizar mais chances desse aluno entrar numa universidade e dar acesso a esse estudante que tem baixa renda. Entende? É isso que John Rawls está falando. Não, as cotas são um tipo de pequena regra para a humanidade? Não é pequena regra, entenda. Tá, vamos ver. É bom se vocês falassem, porque é melhor. Entendi. Ótimo, Joyce, que bom. Então é isso. Por exemplo, a Joyce, você também tem dificuldades, inclusive de pagar a faculdade.
inclusive de pagar a faculdade. Por isso que o governo oportuniza o financiamento que é o FIES. E nesse ano o FIES está interrompido, porque os estudantes pagarem, é claro. Vai haver FIES quando tiver a data, tiver um calendário. Mas os estudantes que estavam pagando o FIES, o governo foi bloqueou. Olha, tudo bem, não precisa pagar o FIES, vamos interromper o pagamento porque não há trabalho e muitos estudantes estão desempregados. Como vou pagar se eu não tenho emprego? Entende? Oi? Entenderam? Então, professor, isso aí que o senhor falou também, assim, acaba abrangendo também um pouco o tema aí da faculdade em relação... É igual o senhor falou, né? Muitos estudantes aí perderam o emprego e tudo. Muitas faculdades baixaram a mensalidade. E eu sei que não tem nada a ver com o senhor, né? Isso aí. não, pode falar, não tem problema. Mas a gente não entende por que a faculdade Cerrado, né? Ela não disponibilizou o desconto, sendo que muitos colégios, muitas outras faculdades disponibilizaram, sabe? Não entendo, ainda mais sendo um curso de direito. Eu, assim, né, achei isso um absurdo. Cada caso, eu concordo contigo, cada caso deve ser analisado, como o coordenador falou, com a sua devida particularidade. Aí, deve-se entender também que a Faculdade Cerrado precisa manter um corpo docente, e esse corpo docente, a única renda da faculdade atual são os alunos de direito. O único curso que a faculdade... O único curso que a faculdade oferta... O único curso que a faculdade oferta é o curso de Direito. Se eu não me engano, são somente 180 alunos, se eu não me engano. Entende? Pois é, eu entendo isso aí, mas o senhor entende também que a faculdade diminuiu o gasto com energia, material de limpeza e muitas outras coisas. Sim. Entendeu? Sim. Então, mesmo que fosse um desconto irrisório, mas que fosse fornecido. E mais absurdo ainda que eu achei, entendeu? Foi ter coragem de cobrar R$20 por uma prova perdida, sendo que, igual o senhor falou, tem muita gente que tem problema com a internet, ninguém perde a prova, eu acredito, né? Que por querer, por vontade própria. Uhum. Acontece, imprevisto acontece em relação à internet. Entendo. Eu sei que isso aí não tem nada a ver com o senhor, né? É só um desabafo que eu estou fazendo. Sim, pode fazer, não tem problema nenhum. E com relação a isso, por isso que eu passei essas atividades extras, né? Entenda. E foi pensando também nos estudantes que tiveram dificuldade durante a unidade e que foi pensando em vocês, né? Que eu lancei essa atividade para os estudantes não tiverem notas baixas, poderem... É uma ação afirmativa, né? Funciona como ação afirmativa. Tá vendo? Oportunizar aqueles que não atingiram a nota devido às intempéries da vida, né? Ou seja, da internet, do trabalho, ou até mesmo da energia ali, do cansaço, né? E poder agora atingir a nota acima de 7 com a atividade extracurricular, né? Extra unidade, vamos colocar assim. Tá? Então, eu gostaria de que vocês observassem, boa colocação, todos vocês estão entendendo o corpo conceitual de John Rawls. É um teórico, mas essa teoria repousa muito bem na nossa Constituição. Quando vocês encontrarem o termo igualdade, eu espero que vocês leiam esses slides aqui, tá? Você pode pausar, pode ler quando estiver disponível no YouTube. E eu gostaria que vocês pensassem comigo o seguinte: o corpo conceitual de John Rawls repousa muito bem na Constituição. Quando vocês encontrarem o conceito de igualdade, não tentem nivelar todo mundo. Igualdade foi escrito em uma época, a Constituição, tá? Em 1988. Poderia ter um termo equidade? Poderia, mas é um termo impopular, é um termo difícil, né? É um termo muito difícil. Equidade, né? Não pega. Igualdade só mais tranquilo para o povo. A Constituição é para o povo, né? Então, é nesse sentido. Mas igualdade... Sim. Oi? É atual. Pois não.
a igualdade, ela não quer dizer necessariamente a equidade, não é isso? Não quer dizer necessariamente equidade. Exatamente. Equidade é uma coisa, igualdade é outra. Entende? Equidade é uma coisa, igualdade é outra. Por quê? As imagens que eu vou mostrar agora ilustram muito bem sobre o que nós estamos debatendo, tá? Olha, falta 4 minutos para encerrar. Eu estou muito empolgado, e vocês também estão. Eu peço, e agora eu quero ver se a turma aceita outra chamada de vídeo para nós continuarmos esse debate. Está muito interessante as imagens que eu preparei aqui. Certo, ok? A Joyce disse sim. Espero que outras pessoas se manifestem. Eu vou disponibilizar outro link lá no grupo e esperar uns 2 minutinhos para vocês entrarem, tá? Então, eu espero que vocês retornem aqui para nós continuarmos esse debate muito frutífero que está esclarecendo esses 2 conceitos sobre igualdade, equidade, justiça, direitos, muito importante no dia a dia, inclusive. Então, quanto 3 minutinhos, eu vou encerrar com esse slide aqui. Só para fechar essa discussão da posição original e do véu de ignorância, né? A posição original, vocês já entenderam, é um exercício de imaginação, uma situação imaginária a partir da qual se estabelece um acordo hipotético e se definem os princípios de justiça, né? É uma posição original. Todos ali são iguais. A igualdade é uma característica fundamental na posição original. Todos são iguais. Todos são iguais. Não há distinção entre rico, pobre, entre quem tem talentos, quem não tem, entre quem mora na favela, quem mora no centro urbano. Não há distinção. Imaginem isso. Uma sociedade onde todos são iguais. Iguais, né? Imagine assim uma homogeneidade, né? Todos são iguais, tá? E é alcançada com o recurso de um véu de ignorância, né? Ou seja, tem uma posição original. Mas como vamos fazer isso, imaginar isso? Vamos eliminar, né, sob o véu da ignorância, os indivíduos agem apenas em função do que é racional escolher, né? Do que é racional escolher. Desconhece todas as características naturais e condições sociais e econômicas em que se encontram ou virão a encontrar. Por isso, vão procurar proteger os seus próprios interesses, né? Vão procurar proteger os seus próprios interesses, que são, afinal, nestas circunstâncias, os de todos e os de cada um, né? Os interesses, à medida que são de todos, mas também são os meus interesses. Uma posição original que tem como pressuposto aí um véu de ignorância. Todavia, em que consiste esse acordo inicial ou pacto? É ele, na teoria de John Rawls, por hipótese. Não se trata de um acordo histórico e sim hipotético, né? É uma hipótese, um exercício de imaginação. Esse acordo vem marcado pela ideia de uma igualdade original para optar por direitos e deveres, né? Por direitos e deveres, é essa igualdade o pilar de toda a teoria. Mais que isso, a ideia de recorrer ao contrato social e de estudar os sujeitos pactuantes na origem da sociedade numa posição original não tem outro fim, não tem outro fito, não tem outro mote, senão a de demonstrar a necessidade de se visualizarem as partes num momento de igualdade inicial. Eis a equidade de sua teoria. E aí, na próxima chamada, vamos explicar igualdade, muito diferente de equidade, devido a este exercício de imaginação que John Rawls fala, uma posição original, um véu da ignorância, para assim partirmos para o conceito de equidade e de equilíbrio